todos sabiam que ele era pecador, porque o seu pecado era justamente público. Como cobrador de impostos, ele era desonesto, era ladrão, corrupto, né? E portanto todos sabiam que ele era um pecador. No entanto, Jesus conta essa parábola para chamar a atenção da forma como rezava o fariseu e da forma como rezava o pecador. O fariseu, que se sentia justificado, que se sentia já salvo, que se sentia perfeito, era um tanto quanto narcisista. Ele estava sempre voltado para si. Eu. Já o cobrador de impostos, o pecador, muito pelo contrário, se dirigia a Deus, né? Para que Deus tivesse pena dele, piedade dele, porque ele era um pecador. Portanto, o fariseu e o cobrador de impostos sobem ao templo com a mesma intenção. Isso é interessante. Os dois têm a mesma intenção. Os dois querem rezar. Os dois vão ao templo para rezar. A intenção é igual. Mas o que muda é a reta intenção. É a intenção pela qual leva o fariseu a rezar. E a mesma intenção que leva o cobrador de impostos a rezar. A reta intenção aqui é bem diferente. O fariseu, né? Ou seja, o que muda nos dois é o que está dentro do coração dos dois. É isso que determina a nossa reta intenção, o que está no nosso coração, o que está na nossa intenção, né? A gente pode, todos nós aqui estamos aqui para rezar, mas a intenção de cada um de nós, só Deus conhece e só nós mesmos, avaliando o nosso interior, né? Pois bem, o fariseu, a oração dele, na verdade, é um simples pretexto para ele se vangloriar da sua própria justiça. Ele é um narcisista, essa é a verdade. Portanto, ele diz: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos e adúlteros. Eu não sou nem mesmo como este cobrador de impostos, esse pecador. Onde já se viu isso? Um pecador se aproximar do altar do Senhor. Eu te agradeço porque não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Eu, né? Portanto, esse cobrador de impostos, esse publicano, o seu pecado estava no seu orgulho, na sua autossuficiência, no seu narcisismo. Porque ele achava que justamente ele era digno por causa das obras que ele realizava. Portanto, a dignidade, a salvação dele estava no seu mérito. E não, Deus não salva a gente pelos nossos méritos. Deus nos salva pela sua misericórdia, pela sua bondade. Deus nos salva pela sua bondade, pelo seu amor. Somos salvos por Ele, não por nós. Nós não temos poder de nos salvar. Nem mesmo as obras que nós realizamos, elas concorrem para a nossa salvação. Não. Então não vale a pena fazer nada de bom. Então eu vou ser pecador como aquele pecador, porque o próprio Jesus diz: ele foi salvo, ele voltou justificado, o outro não. Então não vale a pena ser bom, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ser honesto, não vale a pena tudo isso, porque o outro é que é salvo. Cuidado, porque na verdade aqui está o sentido da parábola de hoje. O que nós não podemos é ter a pretensão de achar que seremos salvos pelo número de obras que nós realizamos. O que nós não podemos ter é a ousadia de exigir de Deus que sejamos mais salvos do que os outros, melhores do que os outros, só porque nós praticamos as obras de Deus, né? Não são pelas obras, não são pelos méritos nossos. A graça de Deus não vem como recompensa do nosso bom comportamento. A graça de Deus vem pela sua misericórdia, pela sua bondade.
Por isso, o bem que nós fazemos não é para adquirir a salvação. O bem que nós fazemos é porque nós pertencemos à salvação. Nós pertencemos a Deus. Por isso que devemos fazer o bem. Por isso que devemos ser honestos. Por isso que devemos praticar a caridade. Por isso que devemos fazer o que é certo, o que é correto. Não simplesmente para adquirir as coisas de Deus, ou para exigir, ou para se sentir de certa forma melhor do que os outros, porque é isso que aquele fariseu se achava, melhor, eu não sou como este pecador. Portanto, ele achava que já estava justificado por causa das práticas que ele realizava, mas o seu coração ainda não se tinha transformado pelas práticas, né? Transformado. Portanto, meus irmãos, as práticas que nós realizamos, elas são um bem, mas elas têm que levar a uma transformação. A gente tem que ser bom por ser bom, não ser bom porque o outro é bom com a gente. Não ser bom porque eu quero estar bem diante de Deus, eu quero conseguir lá um lugarzinho. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ir à missa, eu tenho que rezar, eu tenho que cumprir os meus deveres como cristão, como católico, para eu poder conseguir. Não, eu tenho que cumprir os meus deveres, minhas obrigações como cristão católico, porque eu sou católico, porque eu sou cristão. Não porque eu quero conseguir algo, né? Porque a salvação, como eu bem já disse, a salvação não vem pelos nossos méritos, a salvação nos vem pela bondade de Deus. É Ele quem enviou o seu Filho ao mundo, que assumiu a nossa condição humana, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado, morreu na cruz por nossos pecados, morreu na cruz por todos nós. Portanto, não foi preciso que nós fizéssemos absolutamente nada para Ele nos salvar. Ele já nos salvou por primeiro. Ele já nos salvou por decisão dEle, por decisão daquilo que Deus é: amor, misericórdia. Por isso fomos salvos. Fomos salvos pelo amor, não salvos pelas atitudes que fizemos. Mas uma vez que fomos salvos pelo amor, e se queremos pertencer à salvação que vem de Deus, precisamos pertencer a Ele, que é amor. Por isso, pertencer a Ele significa ser como Ele. A nossa identidade é a identidade dEle. Por isso, nós somos bons, nós somos honestos, nós fazemos o que é correto, porque nós somos de Deus, nós fomos salvos. É bem diferente. Por isso que Jesus chama a atenção no final do Evangelho, quando Ele diz: olha, cuidado, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quem se eleva é aquele que tem, de certa forma, uma falsa confiança e uma segurança em si mesmo. Quando é que a gente, de certa forma, a gente age, a gente se perde na vida? Quando é que a gente se perde? Não é quando a gente, de certa forma, a gente está reconhecendo os nossos limites. A gente se perde quando a gente já sente uma confiança e uma segurança em nós mesmos, que nos leva a achar que estamos fazendo tudo certo, que estamos fazendo tudo correto. Já não ouvimos mais os conselhos dos outros, já não nos deixamos levar mais pela palavra de Deus, já não nos deixamos aconselhar mais. Por quê? Porque a gente já se sente justificado. Aquele fariseu, ele não foi salvo, por quê? Porque ele já se sentia salvo, por causa das obras que ele fazia. Meu Senhor, eu dou graças porque eu sou bom, eu sou honesto, eu não sou isso, eu não sou como aquele, eu. Foi se elevando, e aí saiu humilhado, né? Mas quando a gente se humilha, reconhecendo: não, Senhor, eu ainda sou pecador, eu ainda preciso melhorar mais, eu ainda preciso confiar mais no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Deus é a nossa segurança maior. Aí a gente é elevado. Deus vai elevando a gente pela graça. Portanto, Deus vai elevando o homem pela graça, a partir do momento que o homem se reconhece necessitado da graça. E aí vem a oração do cobrador de impostos. Ao contrário do fariseu,
ele se confessa pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Ele não ousava, diz a parábola, né? Jesus, o que Jesus quer dizer com isso? Ele não ousava nem levantar os olhos para o alto. Ele não se achava digno de olhar para Deus, né? De tão pecador que ele era. E ele era pecador mesmo, né? Então vejam, Jesus não está, de certa forma, aprovando o pecado daquele homem. Pelo contrário, Jesus está mostrando que aquele homem, mesmo no seu pecado, ele ainda reconhece quem pode perdoá-lo, quem pode redimi-lo. Ele reconhece que para ele ser salvo, ele necessita da misericórdia de Deus, porque ele por ele mesmo não conseguirá se salvar, porque é um pecador. O fariseu achava que seria salvo por ele, não por Deus, pelas coisas que ele realizava. Entendem? Já o cobrador de impostos não. O cobrador de impostos dizia: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Não conseguireis me salvar se não for pela vossa misericórdia, pela vossa bondade, pelo vosso poder, pela vossa graça. Se eu não tiver a vossa presença junto de mim, jamais serei salvo. É como aquela oração que o Padre Pio rezava, São Padre Pio rezava diariamente esta oração: fica, Senhor, comigo, preciso de tua presença para não vos ofender. Fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não vos ofender. Sabes quão facilmente nós abandonamos a Deus, quão facilmente nós nos afastamos de Deus, quão facilmente a gente se sente seguro de si, acha que por estarmos já realizando as práticas da religião, nós já estamos salvos. Como aquele fariseu, ele já achava que estava salvo, que estava justificado, né? Mas ele precisava de uma transformação interior, da qual ele ainda não havia tomado consciência. A sua reta intenção, né? Ele não tinha uma reta intenção, ele tinha como diz o ditado, ele tinha segundas intenções. Ele fazia tudo aquilo porque ele queria ser salvo, muito bem, mas ele não fazia por ele mesmo, ele não fazia por espontaneidade, ele não fazia por reta intenção, mas pelo contrário. Tem muita gente que busca Deus porque quer conseguir algo de Deus. É uma troca, é uma traição. No fundo é isso. Imagine você saber que alguém te procura, que alguém nutre uma amizade com você, que alguém, né, te agrada, que alguém te eleva, que alguém te reconhece, não por quem você é, mas por aquilo que você pode oferecer a ele. Como que nós nos sentiríamos? Como que o outro se sente? Pois bem, será que nós não fazemos isso com Deus? Será que a gente não busca Deus mais por aquilo que Ele pode nos dar do que por aquilo que Ele é? Ele pode nos dar e Ele nos dá, só que Ele, como Pai, né, Ele nos ama e é por amor que Ele faz. E quando a gente faz algo por amor, então não há troca, né? É sempre apenas uma oferta, um oferecimento. Que nós também então aprendamos isso, não fazendo troca, mas que nós aprendamos também a oferecer a Deus o que de fato nos pertence, o que de fato nós somos, não porque Ele nos faz, porque Ele já nos fez. Independentemente se nós faremos ou não, Ele já nos fez. Mas fazer por Ele consiste na nossa mudança. Quando a gente começa a mudar a mentalidade, somos nós que nos tornamos melhores, porque Deus já é Deus. Quando a gente começa a mudar a lógica das coisas, somos nós que nos transformamos, somos nós que vamos sendo santificados, justificados, somos nós que vamos. E aí nós olhamos para a segunda leitura e vemos São Paulo fazendo uma avaliação do final da vida, né? Estava aproximando-se a morte dele, e quando a gente vai vendo a morte se aproximar,
a gente começa a pensar um pouco na vida, não é? Avaliar um pouco como foi a vida. E o que São Paulo faz? Ao invés dele pensar em tantas coisas que ele fez, tantas obras que ele realizou, tantos lugares que ele foi, tantas pregações que ele fez, tantas coisas que ele realizou, não, pelo contrário. São Paulo afirma: é Deus quem me sustentou, é Deus quem me fortaleceu, é Deus que salva, né? No final ainda ele diz, em vez de contar com seus próprios méritos para ser salvo, ele confia em Deus. O Senhor me libertará de todo o mal, o Senhor é quem me salvará, é Ele, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Por isso, meus irmãos, reconhecer verdadeiramente quem Deus é, independentemente daquilo que nós podemos, adquirir, quando estamos unidos a Deus. Porque quando a gente está unido verdadeiramente a Deus, é quase que por consequência a graça agir em nós e as coisas boas também acontecer. Então nós não buscamos a Deus para adquirir as coisas, mas nós buscamos a Deus para nos tornar mais fortes, nos fazer melhores, e quando a gente se torna melhor, automaticamente tudo que está ao nosso redor também melhora. Então muitas vezes a gente fala: nossa, foi só eu começar a rezar mais, a participar mais, as coisas melhoraram. Não é porque Deus dá as coisas, porque você também está dando as coisas para Ele. Não, as coisas melhoram porque você se tornou melhor. As coisas começam a convergir melhor para você, porque você está buscando tornar melhor a si mesmo e a sua vida e o seu redor e tudo mais. É fruto também do seu esforço. Não é só, não cai do céu, como a gente costuma usar o ditado, cai do céu. Nada cai do céu. Tudo é graça, é dom de Deus, mas é fruto também do esforço e da dedicação do homem. Que Deus então nos ajude a rezar com humildade, que Deus nos ajude a reconhecer que somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus para sermos melhores cada vez mais e assim podermos um dia participar da salvação que vem de Deus. Assim seja. Amém.